dia, irmãos. Louvado seja Deus. Domingo passado, que era o Dia dos Pais, nós começamos a falar de 14 princípios, ensinamentos vitais, fundamentais para a criação de filhos fiéis, para uma família abençoada. E desses 14 princípios, a gente só viu os 2 primeiros. E hoje nós vamos ver apenas o terceiro, que fala da lei de Deus. Então, 14 princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. E aí, eu montei uma ilustração onde você tem a família edificada por Deus, ela está em cima de uma rocha, e essa rocha é a palavra de Deus. E eu coloco abaixo a lei do Senhor. O resultado, você nota um pai cercado de seus filhos, emergindo de uma Bíblia. O texto-chave dessa série é Salmo 123. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O outro texto que é fundamental é Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, se a sua casa for edificada pelo Senhor, ela terá consistência, solidez, ela poderá resistir. Você nota que desse lado tem um casal unidos e eles têm o filhinho deles amparado por eles. Do outro lado, você já só tem uma mulher só, tentando criar um filho, e os dois estão se afogando em areia movediça. Areia movediça é uma areia que, se a pessoa cair nela, quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. E se você abandona a Bíblia pela criação mundana, que especialmente a partir do século XX a criação passou a ser baseada na psicologia humanista. Deus de fora, a lei de Deus de fora. E isso gerou uma libertinagem, gerou uma geração perdida, gerou o caos familiar, a multiplicação de divórcio, de traição, de violência doméstica, de delinquência juvenil. Tudo isso falta de Deus. Eu acredito que essa ilustração ilustra bem a nossa mensagem de hoje. De um lado, a Bíblia Sagrada, a lei do Senhor, que é a única maneira de você permitir que Deus edifique a sua casa, e do outro lado, as opiniões humanas, da psicologia, da filosofia, da sociologia, que rejeitam a palavra de Deus, e o resultado é catastrófico. Aí um quadro um pouquinho maior para você ver o resultado. A quantidade de crianças que sofrem com uma família dilacerada, sem pai, ou com um pai omisso, aquele pai que não cumpre o seu dever de pai. Uma mãe que tenta criar, mas também não está cumprindo o seu dever de mãe, como a Bíblia diz. Então nós estamos na Igreja Voz Viva. Esse que vos fala é o pastor José Laerte, no dia 16 de agosto de 2025. Hoje já são 17, não é isso? É porque a última edição que eu fiz do vídeo foi ontem, que foi 16, então 17. Segundo domingo após o Dia dos Pais. 14 princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. Aqui nós temos alguns jovenzinhos. Se você quer que a sua vida termine assim, sua família dilacerada, destruída pelo divórcio, pela traição, pela imoralidade sexual, pela delinquência doméstica, pela delinquência juvenil, você só basta tirar Deus da sua vida. Então, continuando. Princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus.
Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Uma nota importante: esses 14 princípios, eles foram escritos em um livro do Dr. Paul David Tripp, e lá o título era Parentalidade ou Paternidade. 14 princípios do Evangelho que podem mudar a sua família radicalmente para melhor. Então eu aproveitei como um pretexto para trabalhar nisso. O Dr. Tripp trabalhou muitos anos estudando o papel dos pais, dos filhos, das crianças, toda essa problemática. E então ele resumiu no livro esses 14 princípios. Eu não estou seguindo o livro ao pé da letra, eu usei apenas o esquema dele. Lembrando, eu dei um estudo aqui: o custo para se construir um casamento bíblico feliz e abençoado não ocorre de graça. Você não vai estar bem no casamento porque você se formou, porque seu pai já deu de presente uma casa, uma mansão para você morar, deu um carro. Você se formou e ele abriu um escritório para você. A Bíblia é clara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Isso é ponto pacífico. E se você não levar a sério o casamento, Deus criou homem e mulher e disse que não era bom que o homem vivesse só. Porém, o homem não deve suprir a sua carência vamos dizer, de companhia de qualquer jeito, arrumando qualquer parceria. A Bíblia aqui, o versículo Mateus 19, 5 e 6, Jesus diz o princípio válido eternamente sobre o casamento. E disse Jesus, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá, a palavra unir significa casará, colará a sua mulher. Então você nota aí que para Deus só é válido o casamento heterossexual, entre um homem e uma mulher. Qualquer outro tipo de união é chamada de fornicação, de imoralidade sexual, de rebelião contra Deus. E diz aqui: serão os dois, ou seja, isso aqui é monogamia. O casamento não é para ter mais de uma mulher ou mais de um homem. Os dois tornarão uma carne. E ela diz assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, porque destrói os filhos. Também em Efésios 6:4 ele diz: pai, criai os vossos filhos. Pai é você, não é a babá que cria. O pai pode contratar uma babá para ajudar, mas o pai e a mãe é que cria. Os avós, nós vimos na última vez que tem avô que passa o dia todinho já cansado, sem saúde, obrigado a cuidar dos netos. A Bíblia deixa claro: os avós podem ajudar, uma tia pode ajudar, uma babá. Porém, a vocação do pai, lembra? E os dois primeiros princípios: o primeiro é a vocação do pai. O pai foi chamado para criar. Não dá para ele transferir essa missão de criar os filhos para outra pessoa. Ele tem que pessoalmente criar. E tem de zelar por aquele casamento. E Deus disse que Deus ajuntou o homem não separa, porque o casamento é uma maldição. A maldição do divórcio, aliás, o casamento não tem uma maldição, o divórcio é que tem uma maldição. A maldição do divórcio é que destrói os filhos. Então você vê aqui um casal se divorciando, um casal aqui brigando porque eles não casaram, levando em conta que o casamento é coisa séria. Casamento é para toda a vida. O casamento é uma parceria para criar filhos obedientes, filhos que tenham os pais como exemplo. Porém, o casal volta-se cada um para seus direitos, esquece os filhos, e aí o resultado: filhos destruídos. A aliança define o casamento. Deus disse: eu fui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, o casamento, de acordo com o que Deus planejou, protege e abençoa os filhos. O
casamento, do jeito que Deus planejou, fortalece a igreja e o reino de Deus. E esse casamento é baseado na autoridade e suficiência da Bíblia. Esse casal segue a Bíblia. Aí o resultado, olha a carinha desses filhos aí. Olha a cara desses outros, traumatizados, deprimidos, viciados, destruídos. Então, o erro fatal de criar filhos, não na rocha da Bíblia Sagrada, que é a lei do Senhor, mas na areia movediça da psicologia humanista. Primeiramente, quando você vai para a psicologia humanista, ela não dá valor ao casamento. Então, você já tem uma mulher aí criando filhos sozinha. E ela está afundando juntamente com o filho. Outro casal que leva a sério o matrimônio estão em cima de uma rocha, protegendo o seu filhinho. Aqui eu vou dar exemplo do que causou a geração desnorteada, caótica e catastrófica do nosso tempo. Teve um psicólogo chamado Dr. Benjamin Spock. Olha o que o livro dele fez. O livro dele, ele escreveu em 1946. 14 anos depois, os pais que criaram os filhos baseados na psicologia humanista, ou seja, humanista significa que o homem é que manda, o homem é que decide e Deus está fora. Então, humanismo significa isso. A filosofia humanista significa que o homem é o centro e a medida de todas as coisas. Então, o livro do Dr. Spock incentivava a permissividade, não disciplina a criança, você vai frustrar ela. Havia falta de uma estrutura e limites claros para a criança. O livro dele, todo mundo, a maioria dos pais americanos compraram, era o livro de cabeceira, tiraram a Bíblia e botaram o livro do Dr. Spock, só que ele foi vendo os erros dele, foi mudando, só que para pior. Ele acabou adotando a ideologia de gênero, usando uma linguagem neutra, nem para macho, nem para fêmea. Então, o resultado, também, muitos críticos disseram que o livro dele tinha pouca base científica, mas porque ele tinha o nome de doutor psicólogo, muito para trás. Ele desprezava os princípios da Bíblia. O resultado foi a geração perdida dos Estados Unidos, que eu vou falar aqui. Delinquência juvenil, filhos perdidos, os hippies, uma geração de jovens fracassados. O livro do Dr. Benjamin Spock, livro de psicologia para substituir a Bíblia, e os seus erros fatais, que acabaram com as famílias, a segurança das famílias e seus filhos. O livro dele era The Common Sense Book of Babe and Child Care, que foi traduzido no Brasil como Meu Filho, Meu Tesouro, publicado originalmente em 1943. O livro do Dr. Spock, no Brasil e no mundo, se tornou um dos livros de não ficção mais vendidos do século XX, com mais de 50 milhões de cópias vendidas, e tradução para 42 idiomas. Era veneno no cuscuz da família. Então, como a psicologia humanista nega a importância da lei de Deus? Porque o terceiro princípio é o que a lei de Deus pode e não pode fazer pelos filhos. A lei de Deus é fundamental. A criança precisa conhecer o que Deus diz que é certo e o que é errado. Ela precisa conhecer os seus limites. Só que o livro do Dr. Spock e o livro de psicologia em geral, o que é que eles fazem? O livro do Dr. Spock falava do pai confiar no seu instinto de pai. Siga o seu instinto. Consulte o seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Então, o Spock encorajava os pais a confiar em si mesmo, rompendo com os métodos rígidos, métodos que criaram um cidadão de bem, uma sociedade bem sucedida. Então o Dr. Spock, que faz parte já
no início da pós-modernidade, onde se rejeita os padrões de verdade, que se cada um cria a sua própria verdade, seus valores. Então ele começava pelo pai: confie em si mesmo, rompa com as leis da sociedade, rompa com a lei de Deus, por implicação, e o resultado: falta de disciplina e limites para a criança, ou falta de uma lei coerente, estável, com a lei de Deus na Bíblia Sagrada. Então, os erros fatais, esse incentivo à permissividade, não frustrar a criança, dar o que ela quer, falta de estrutura e limites claros. Ele mesmo ficou revisando, dizendo: não, o que eu disse não é bem assim, é assim. Aí em outra edição: não, é assado. E o que ele se percebeu que aquilo não era ciência, era invenção da cabeça do psicólogo. Principais razões por trás da geração perdida ou fracassada nos Estados Unidos, a geração dos hippies, por conta da psicologia sem lei, especialmente sem a lei de Deus, do Dr. Benjamin Spock. Aquela paternidade permissiva, a rejeição de Spock, a disciplina rígida, ou seja, a disciplina, aquela que diz: se você fizer o certo, você é premiado, se você fizer o errado, você é castigado. Ele era contra isso. Então, a rejeição do Dr. Spock, a disciplina rígida, levou alguns pais a evitar estabelecer limites firmes. Não só os crentes, os cristãos, eles condenaram isso. Mesmo gente que não era cristão, alguns críticos alegaram que isso promoveu a impulsividade. Criança que agia por impulso, fazia birra, caía no chão, esperneava. Falta de respeito pela autoridade, o que gerou uma geração de revoltados e rebeldes, tipo os hippies, que abandonaram a sociedade, abandonaram o estudo, abandonaram o trabalho. Essa psicologia humanista dava ênfase exagerada, excessiva na individualidade, incentivar as crianças a se expressarem livremente. O que foi que promoveu? O egocentrismo, o narcisismo das crianças. As crianças acharam que elas podiam tudo e acabaram destruindo tudo, os que acreditaram nisso. Alguns argumentaram que isso criou expectativas irrealistas de validação constante. A criança nunca sabia quando ela estava certa ou estava errada, porque tirava os limites. A autoridade parental reduzida. O pai ficou sem autoridade, a mãe também. O conselho de Spock de tratar as crianças como iguais minou a hierarquia tradicional em casa. Nós estamos falando sobre hierarquia. Por exemplo, a hierarquia militar. O oficial de patente superior, ele deve ser obedecido, respeitado pelos soldados subordinados. Se não for assim, tudo entra em causa. O exército perde a guerra. Também na casa. Se na casa não tem autoridades, se gera um caos. A mulher não sabe o que esperar, o homem não sabe o que esperar, os filhos não sabem, então é uma confusão. É um pandemônio, é um caos. Então essa mudança, dizer não, que todo mundo é igual. Essa igualdade é perversa. O Joaquim tem quantos anos, Joaquim? 15 anos. O Misael tem 33? Tem 37. O Misael não é melhor do que o Joaquim, mas em experiência e vivência, o Misael é superior ao Joaquim. E se o Joaquim diz: olha, ô Joaquim, nos meus 37 anos de vida, eu vi que isso que você está fazendo é besteira. Não, eu sou igual a você. Tem nada a ver. Para você ser igual a ele, você vai precisar também passar pelas experiências dele, ter 37 anos de idade. Então você não é igual a ele. Ah, eu sou igual ao meu pai. Você não é, você não passou pelas experiências que seu pai passou. Então você tem que escutar. Continuando aqui.
maturidade emocional atrasada. Então essa criança que não foi treinada a respeitar limites, virava uma criança eterna. Cara com 30 anos pensando como um menino birrento de 7. Acreditava-se que a satisfação constante e o esforço por evitar frustração na criança dificultavam a resiliência. Sabe o que é resiliência? É você ser capaz de aguentar a pressão, você ser capaz de esperar. O menino diz: pai, eu quero esse presente. Aí o pai disse: você vai durante 6 meses arrumar seu quarto direitinho. Você deve fazer isso sem precisar de presentes. Você vai aguar as plantas. Você vai dar tarefas para ele. Se você cumprir, você vai ter. Não, mas eu quero agora. Não, cara, tu tem de aprender a esperar. Mas, de acordo com o Dr. Spock, não, dê logo o bichinho não ficar perturbado. Os críticos disseram que as crianças criadas dessa maneira ficaram fracas na luta contra as adversidades e as críticas, o que as levava a desistirem fácil. Quando o obstáculo era grande, elas simplesmente desistiram. Elas não foram treinadas a ter couro de sapo, mas sim a ter asinha de borboleta. Qualquer fisconazo de borboleta, ela não voa mais. Levava elas a desistirem fácil e buscarem a lei do menor esforço. Para que eu vou estudar a prova se o meu colega estuda e eu posso colar dele? E vou tirar uma nota igual a dele? Lei do menor esforço. Aí ele disse: mas por que teu colega vai fornecer a prova para ti? Porque ele é pobre, eu sou rico, põe uma nota de 100 no bolso dele e na hora da prova ele não passa. Ou seja, ele está sendo treinado a ser um corruptor. Ser um corrupto e um corruptor. E isso levava essas crianças ao fracasso. E foi o que aconteceu. Quinta razão que fez com que aquela geração dos hippies, chamada geração perdida e fracassada, por conta da filosofia do Dr. Spock, houve uma ascensão, um crescimento descontrolado de rebelião e delinquência juvenil, jovens cometendo crimes. Você não viu jovens pegando a arma do pai, chegando no colégio, matando um bocado de colega, professor? Muitos jovens, já adultos criados sob a filosofia de Spock, participaram de protestos anti-guerra e movimento contra a cultura de forma destrutiva e antissocial. Alguns comentaristas ligaram esse ativismo à falta de disciplina e de uma base moral. Aquela criança foi criada como um animal. A criança que é criada sem disciplina é criada como um animal. O animal, quando quer comer, ele come até o cocô dele mesmo. Quando ele quer fazer sexo, ele faz até com as parentes, os parentes. Criou nessas crianças uma expectativa de gratificação instantânea, ou seja, basta eu querer, meu pai me dá. E se meu pai não me der, eu faço birra. O instinto de evitar disciplina e só dar carinho foi acusado de promover impaciência e busca por direitos indevidos, que você não merece. O vizinho lá, pai, deu uma bicicleta nova para o nosso vizinho, para o menino que é nosso vizinho. Aí o pai disse: você sabia que aquele menino é estudioso, ele passou, ele não causa encrenca no colégio, você é encrenqueiro no colégio, você não termina o ano, você não faz as lições, mas eu quero. Aí a mãe: ô fulaninho, dá pro coitadinho, bichinho aí, gritando. Teve um policial que disse que o pai que faz isso está treinando um delinquente. O delegado, parece que geral de Los Angeles, ele deu 10 regras para se criar um filho delinquente.
Uma delas foi, tudo que ele quiser e fizer birra, ceda. Então, os jovens eram vistos como relutantes em trabalhar com dificuldades, ou se revoltar por não ter recompensa que outros tinham por mérito e esforço próprio. O resultado disso, delinquência juvenil, um monte de jovens criminosos fazendo coisas absurdas, filhos perdidos, uma geração de jovens fracassados. Trocar a Bíblia pela psicologia humanista do Dr. Spock foi um erro catastrófico. Agora, vamos entrar no nosso princípio de hoje. Por que a lei de Deus é importante? Esse princípio da lei de Deus explora o papel da lei de Deus na paternidade, enfatizando. Você lembra que quando Deus deu a lei, Deus disse: ensina a criança quando sentar, quando levantar no caminho. Você viu, o Miguel com 5 anos ele já tem uma noção da lei de Deus, da Bíblia. Você não estava aqui quando o Miguel aí discursou dele, veio na frente. Agora, esse princípio da lei do Senhor é muito importante, mas também a lei tem limites. Embora a lei de Deus seja boa e necessária, ela não é suficiente para produzir mudanças duradouras no coração de uma criança. Não basta ensinar a lei. A lei revela, mostra o que é pecado e o que não é, porém a lei não muda o coração. Se essa criança não se converter, mais na frente ela se rebela contra a lei de Deus. Os pais devem usar a lei de Deus apenas para apontar para os filhos a necessidade de um Salvador. Sem se converter a Cristo, sem se entregar a Jesus, essa criança, mesmo que ela tente obedecer a lei, ela será infeliz. Qual é a base bíblica disso? O apóstolo Paulo ensina que a lei é santa e boa, mas não pode salvar. Mas Romanos 7. A paternidade deve refletir a verdade, o amor, a justiça e a misericórdia. Olha o que é dito aqui em Romanos 7 e 12. Eu vou pedir o Joaquim que venha ler. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. É a lei do pecado? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria. Porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É assim a lei santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, agradecendo ao Joaquim, voltando aqui, o apóstolo Paulo diz, ele está colocando o verdadeiro papel da lei na vida de uma pessoa, especialmente da criança. Alguns disseram: não, se a lei mostra o pecado, só tem pecado por conta da lei, então a lei é que é o pecado. Não, a transgressão da lei é que é o pecado. A lei não é ruim. O versículo 10 diz: o mandamento que era para a vida, porque quando Deus deu a lei, disse: a lei é a tua vida, ela gera bênção. Se você obedecer a lei, você terá uma boa vida e você será abençoado, você terá coisas boas. Porém, se você desobedecer a lei, você terá uma vida ruim e morrerá precocemente. Então, o apóstolo Paulo concorda com isso, dizendo: e o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte, porque ele não conseguia cumprir. E quando ele pecava,
ele engatilhava as coisas que levam à morte. Quando diz que a lei, o pecado causa a morte, não é imediato. O cara, quando diz que o álcool mata, não mata no primeiro gole. O cara toma um tonel de álcool para depois morrer. Então, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então, a lei em si, ela não muda o coração do homem. Quem muda é o Espírito Santo. Então, a lei é santo, mandamento justo e bom. Em Gálatas 3,24 diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, de pedagogo, de professor, de criança que a conduz para a maturidade, né? Tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, somente pela lei do Senhor a pessoa vai perceber que é perdida, que ela, mesmo que não cometa o pecado, o seu coração cobiça aquilo, deseja aquilo, malicia aquilo, fantasia aquilo. A Bíblia diz que o homem que fantasia, que deseja no coração, uma mulher, ou a mulher deseja um homem, no coração já pecou. Então, quais são os conceitos importantes desse princípio de ensinar a lei à criança? Não é porque só ela aprendendo o que é certo e errado, ela vai fazer o certo, não. Quanta gente não sabe o certo e faz o errado? Então a lei revela, ela mostra o que é errado, o pecado, mas ela não pode transformar. As regras, elas expõem o pecado e mostram os padrões corretos de Deus. Porém, elas não podem mudar o coração de uma criança. A lei é o espelho do que uma pessoa é. Se ela está obedecendo a lei de Deus, o espelho vai mostrar uma imagem de conformidade. Se ela desobedece a lei vai mostrar uma imagem de rebelião, de desconformidade. Portanto, a lei só mostra. Por exemplo, a pessoa começou a sair aqui umas manchas vermelhas de câncer de pele. E então ela foi no espelho, aí o espelho disse: ó, estás com câncer de pele. Mas o espelho cura o câncer de pele? Não. Ele só mostra. Assim é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela mostra o mal que tem dentro de nós. E mostra que precisamos de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo diz? A lei serve de condutor, de guia. Os pais gregos pagavam um pedagogos, era um tutor que cuidava da criança, ensinando ela tudo que era necessário ela saber até ficar adulta. Então, a lei faz isso, ela diz: olha, você é perdido, você está caminhando para o inferno, você não pode ser salvo. Nas áreas que você obedecer, você vai ter uma vida boa. Aonde você desobedecer, diz que a vara é para as costas do insensato, daquele que transgride a lei. Porém, ela não pode te salvar. A lei é um espelho, não uma cura. Então, aqui, nesse princípio, nós vemos o perigo da paternidade apenas legal. O pai diz: eu já ensinei. Tudo que ele precisava saber da lei de Deus, eu já ensinei. Então, quando os pais confiam apenas em regras, em consequência, se você fizer o premio, se você desobedecer o castigo, eles correm o risco de criar filhos que se conformam apenas externamente, mas no coração se rebelam. Isso pode levar à obediência ou legalismo, baseado no medo. Ou seja, enquanto a criança for pequena, ela vai fazer. Ela não vai mentir, mas quando ela crescer, ela diz: agora eu vou mentir, eu não tenho mais medo do meu pai. Eu vou roubar, porque eu não vou mais ter medo do meu pai. A lei, então, deve ser emparelhada com a graça. Mostrar para ela: olha, a lei diz o que é certo, mas é a graça de Deus que faz com que Deus não nos mande logo para o inferno, ofereça Jesus para nos salvar. Aí o Pai, através da lei, ele aponta a necessidade de um Salvador. Dizer que a lei é um guia para mostrar que sem Cristo nós estamos perdidos, que deve confiar na graça de Deus
no milagre da regeneração para a salvação. Então, para não ficar só naqueles 14 princípios, eu tentei ver esse aspecto da lei de Deus em 3 livros. O primeiro é Pastoreando o Coração de uma Criança, que é o livro mais famoso dele. Quanto a essa questão da lei do Senhor, o ensinamento básico de pastoreando o coração de uma criança, o foco é o coração, é mostrado que o pai deve se concentrar em moldar o coração, não apenas corrigir o comportamento. Você errou, vai receber um castigo, ou você agiu certo, você vai receber um prêmio. Não. Como é que está o coração dele? Ele aceita isso como verdade para ele, ou ele está se obrigando apenas a fazer o que eu estou mandando? É a ideia de pastoreando o coração de uma criança. O argumento principal é que a verdadeira paternidade bíblica, de acordo com Deus, tem como alvo o coração, que é do coração que sai tudo quanto é ruim. Se o coração não for renovado, a mente não for renovada, houver apenas uma mudança comportamental exterior, a educação fracassou. Então, a lei de Deus revela a necessidade do coração, a necessidade da graça de Deus. A base bíblica disso está em Provérbios 4, 23. Diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende as fontes da vida, ou como diz essa versão, pois tudo que fazes flui dele. Tudo tem a ver com o coração. O pai tem que trabalhar com o coração da criança, para que ela queira, ela goste, ela internalize, ela queira viver sendo honesta. Não apenas obedecendo as regras do pai para ser honesta, sendo verdadeira. Deuteronômio 6, 6 a 7 fala claramente da necessidade de repetir muitas vezes o ensinamento, inculcar até a criança aceitá-los como seus. Como é que o pai pode fazer isso? Os pais são chamados para pastorear, não controlar. Ou seja, os pastores de ovelhas, eles dão a direção, eles conduzem a ovelha do curral, do aprisco, para os pastos verdejantes. Mas chegando lá, ele dá uma certa liberdade para a ovelha escolher o tufo de capim que ela quer comer, conduz ela para as águas verdejantes, mas deixa ela à vontade, para no momento que ela quer beber, que ela não quer beber, o que significa? As conversas sobre desobediência devem conectar o comportamento aos motivos do coração e aos padrões de Deus. As perguntas devem ser no nível do coração, não é você fez o que eu mando? Quando uma criança se comporta mal, faça perguntas do tipo: o que você estava sentindo quando você fez isso? O que é que você realmente estava querendo? Para descobrir os motivos do coração. Use a disciplina como discipulado. Em vez de apenas punir, use o momento de disciplina para ensinar sobre pecado, arrependimento e graça. Conversas baseadas na Escritura. Inclui questões cotidianas, as verdades bíblicas, por exemplo, egoísmo. Tenha um pastoreio consistente. Diz aí, você é pastor de 3 crianças. Ou seja, o pastoreio consistente é bem jeito que você exige. Envolva-se diariamente com os pensamentos, medos e desejos de seus filhos. Uma ilustração para isso: uma criança mente sobre quebrar um brinquedo. Ela quebrou o brinquedo, mas como o Misael tem 3, o menor quebrou. Quem quebrou isso? O Mateus. Então a criança mente sobre quebrar um brinquedo. Em vez de apenas punir, o pai explora por que a criança mentiu. A questão do medo dela de contar a verdade, ou do orgulho. E então aponta para a verdade, para o perdão de Deus.
Um exemplo disso aí. Seu filho bate um irmão. Em vez de dizer não bata, você pergunta: por que você estava tentando conseguir bater no seu irmão? Então você explica como Deus nos chama para amar e os ajuda a buscar perdão e restauração. O segundo livro é esse que nós estamos trabalhando, de 14 princípios. O ensinamento básico é que você não é dono do seu filho, você é embaixador, representante de Deus no cuidado dele. O argumento principal: os pais são embaixadores da graça de Deus, não são donos de seus filhos. A lei de Deus revela o pecado e aponta para o Evangelho. A base bíblica está lá: cria o filho na admoestação do Senhor, na lei do Senhor. Romanos 13:20 diz: pela lei nos tornamos conscientes do nosso pecado. Como fazer isso na prática? A disciplina é a oportunidade de mostrar como a lei de Deus expõe o pecado e como Cristo redime. Os pais são modelos de arrependimento e graça, não de perfeição. Uma ilustração aqui: um adolescente desrespeita um dos pais. Em vez de reagir com raiva ou ira, o pai explica calmamente como a honra é um mandamento de Deus, Êxodo 20:12, e convida o adolescente a refletir e se arrepender. E caso seja necessário, ele vai ser privado de algum privilégio por conta do erro. Modele a graça diariamente, admita seus próprios erros como pai e mãe, peça perdão a seu filho para mostrar humildade e dependência do Evangelho. Mude do controle para a influência. Guie o coração do seu filho com a verdade, não apenas com regras. Crie momentos para vocês degustarem o Evangelho. Use a vida cotidiana, conflitos, tarefas domésticas, escola como oportunidade para falar sobre pecado, graça e redenção. Evite a paternidade baseada no desempenho. Não meça o seu sucesso pelo comportamento externo. Vocês estão obedecendo bem direitinho. Tem criança que diante dos pais são os anjinhos. Quando o pai desaparece, são o quê, Joaquim? Demoninhos. Os demoninhos. Concentre na transformação do coração do seu filho. Então, exemplo: seu filho, adolescente, mente sobre o dever de casa, diz que fez sem ter feito. Em vez de apenas puni-los, você fala sobre a veracidade, a importância de ser verdadeiro, o medo por trás da mentira e como Jesus oferece perdão e liberdade. O último livro que trata dessa questão da lei na criação dos filhos, fala, esse livro, o título é Paternidade Baseada na Graça, por Tim Kimmel. O ensino básico de paternidade baseada na graça tem que ser tanto na lei quanto na graça. Crie as crianças em um ambiente de graça, não de medo ou de legalismo. O argumento principal é: a lei de Deus estabelece limites, ela é importante, mas a graça dá liberdade dentro desses limites. As crianças prosperam quando entendem tanto os limites da lei quanto a liberdade da graça. Base bíblica, em João 1,17 diz: a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Gálatas 5,1 diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, como aplicar isso para a gente encerrar? Esses princípios de casar lei e graça. Os pais ensinam a lei de Deus não como um fardo, mas como um guia para a liberdade. Tiago chama a lei de Deus de lei da liberdade. Lares baseados na graça permitem que as crianças falhem e aprendam enquanto ainda mantêm os padrões de Deus. Uma ilustração aqui é: uma criança esquece o dever de casa repetidamente. Em vez de envergonhar o pai, os ajuda a assumir a responsabilidade, mostrando como a lei de Deus ensina diligência, trabalho, né? O mérito depende se você cumprir o seu dever. E a graça permite o crescimento. A importância dos devocionais, a família estudar a Bíblia, junto. Conversa no nível do coração, pergunta: o que você estava querendo quando você fez isso, para descobrir os motivos.
aprender a modelar a obediência da criança. Deixe sua própria submissão à lei de Deus, sua obediência, mostrando ser obediente a Deus, impressionar a criança. Meu pai obedece a Deus. E quando ele erra, ele confessa seus erros e pede perdão. Outra coisa, celebre a graça. Quando as crianças obedecem, celebre não apenas a ação ruim, mas o coração por trás dela, quando ela faz coisa boa. Celebre a individualidade. Reconheça o desígnio único de cada criança e alimente. Cada criança é diferente da outra. Dê um espaço para falhar. Muitas vezes a criança falha por imaturidade, por ignorância, não é por rebelião. Então deixe que as crianças cometam alguns erros e aprendam com eles, sem ter vergonha, mas que aprendam. Eu errei e não vou mais errar. Ensine limites com liberdade. Defina regras claras, mas permita flexibilidade e criatividade dentro delas. Equilibre verdade e graça. Lei e graça. Defenda os padrões de Deus enquanto se oferece compaixão e cooperação. Exemplo: seu filho esquece o almoço novamente. Em vez de repreender, você diz: vamos pensar em uma maneira de ajudá-lo a se lembrar da próxima vez. Você nota que criança tem problema para comer, né? E ela dá uma desculpa para fugir de comer, pelo menos que o pai e a mãe querem. Então você afirma o valor deles enquanto ensina a responsabilidade. Finalmente, como conclusão, qual o foco da educação da criança quando você pensa na lei de Deus? Eu citei 3 livros aqui: Pastoreando o Coração de uma Criança, do Ted Tripp, 14 Princípios de Paternidade, também do Paul Tripp, e Paternidade Baseada na Graça. No primeiro, Pastoreando o Coração da Criança, o foco, o coração é a fonte do comportamento. A aplicação disso: use a disciplina para revelar e moldar o coração. A âncora, a base, está em Provérbios 4:23. Sobre paternidade, os 14 princípios de paternidade, que é a paternidade centralizada no Evangelho. Modele a graça. Modele a criança com a graça, não com o controle abusivo. E paternidade baseada na graça. Graça sim, mas dentro de limites. Não é graça barata que ela está, como o Dr. Spock, tirava os limites, tirava as frustrações da criança e o resultado foi fracasso. Então, vamos ficar de pé, encerrar com uma oração e vamos tentar ver o que a lei de Deus pode fazer. Ela é um espelho para mostrar o que está errado, mas a sua graça de Deus nos dá o poder de viver essa lei santa boa. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo, amém e bom dia.